Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor, do nosso Pai. Estão tendo uma semana abençoada. Hoje é o que? Hoje é terça-feira, ainda está no início da semana. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, em nome de Jesus. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas. Coisas agradáveis que é do nosso Pai, do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra, aquele que fez todo o universo, aleluia, com as mãos dele. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Atos dos Apóstolos, foi que o Senhor colocou no meu coração, minhas amadas irmãs. Atos dos Apóstolos 21 e a partir do verso 1. Perdão, a partir do verso 3, que diz assim: E indo já à vista, deixando à esquerda, e naveguemos para a Síria, e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando os discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, dizia a Paulo que não subisse a Jerusalém. Aqui fala, o livro de Atos dos Apóstolos, é Paulo falando, né, de Jesus. E ali os discípulos dizia a Paulo que Paulo não subisse, não fosse para Jerusalém. Mas continuando diz assim: E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos o nosso caminho, e acompanhado nós, todos, cada um com sua mulher e filho, até fora da cidade. E posto-se de joelho na praia, oramos e saudamos uns aos outros, e subimos no navio, e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, vimos e havemos saudado os irmãos, ficamos com ele um dia. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele cheguemos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 7, e este tinha 4 filhas, donzela, que profetizava. E demorando nós ali por muitos dias, cheguemos da Judéia, e um profeta por nome Acabo, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligado-se aos seus próprios pé e mão, disse: Isto disse o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, varões de quem está cinta, entregarão nas mãos do gentio. Louvado seja Deus, como os que era daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: o que fazer vós? Chorando, navargando o coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, fala de Paulo, né? Que Paulo foi para Jerusalém e os discípulos dizendo a Paulo que Paulo não fosse para Jerusalém. E Paulo fala, diz a palavra, que Paulo disse: Eu estou pronto para morrer. Não só por Jerusalém, mas morrer por Jesus Cristo. Muitas vezes tem algo na nossa vida, minhas amadas irmãs, que Deus não quer que você vá. Deus não quer que você faça. Porque ali na frente tem algo ali que não é da permissão de Deus chegar na sua vida. E Deus dá o livramento a cada um de nós. Ele nos livra. E ali, como os discípulos falou para Paulo, não vá para Jerusalém. Mas Paulo disse: Eu estou pronto a ir para Jerusalém, até para morrer por Jesus Cristo. Porque ali eu queria ser preso. Louvado seja Deus. Ali os fariseus, os escribas, os doutores da lei, iam pegar ele. Por quê? Porque Paulo falava da palavra. Paulo falava da palavra. E aqueles homens ali não gostavam que Paulo falasse de Jesus Cristo. Como hoje tem, da mesma maneira, da mesma forma, muitas vezes as pessoas não querem que ninguém fale de Jesus.
As pessoas não se sentem bem de ouvir a palavra. E Paulo falava de Jesus Cristo, daquele que liberta, aquele que cura. Louvado seja Deus. E ali aqueles discípulos ficaram com ele, mas eles disseram, não vá para Jerusalém, não suba para Jerusalém. E ele disse, eu estou pronto a ir a Jerusalém e morrer até por Jesus Cristo. E o Espírito Santo, usando aquelas pessoas, não queria que ele fosse. Mas ele foi. Por quê? Porque Jesus libertou Paulo, né? Paulo era um perseguidor da palavra de Deus. Mas ele foi liberto, ele teve um encontro com Jesus. E quando a pessoa tem um encontro com Jesus, como diz a palavra está lá em João 8:32, conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Paulo era liberto. Como muitas vezes existe aqui nos dias de hoje, minhas amadas irmãs, pessoas que não são libertas. E só quem pode libertar a pessoa é Jesus Cristo, é a palavra dele. E ali, esse discípulo andava com Paulo, ali em oração, jejuando, louvado seja Deus. Ele saía de cidade em cidade pregando a palavra. Muitos se convertiam, mas muitos não queriam saber. Queria era o quê? Prender ele, como foi preso. Muitas vezes, Paulo foi muitas vezes preso por causa da palavra de Deus. Como disseram, não suba para Jerusalém, porque ele ia ser preso lá. Louvado seja Deus. Muitas vezes tem algo na nossa vida que Deus não quer que a gente faça. Deus não quer que a gente faça. Mas muitas vezes a gente, por não ter sabedoria, por não ter entendimento da palavra, quer fazer aquilo que a mente e o coração estão mandando. E diz a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, que o coração do homem é enganoso. Quando diz coração de homem, é coração de todo ser humano. Aleluia. De todo ser humano, o coração é enganoso. E eu e você, nós temos que ter sempre a simplicidade de ouvir a palavra de Deus, do Espírito Santo. E entender o que Deus está falando comigo e com você. Para que a gente não faça algo que Deus não queira que a gente faça. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente tem que fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nossa vontade não é boa. Nossa vontade é tudo ao contrário, é tudo contra a vontade de Deus. E nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Paulo aqui era um homem de Deus, um homem temente a palavra de Deus. Os apóstolos, que ele era apóstolo de Jesus, sofreu muito por causa do evangélico. Aleluia. E muitas vezes nem eu, nem você queremos passar por nada. O que esses homens não passaram pela palavra. Aleluia. Mas o bom de tudo, que eles passaram, eles sofreram, mas eles estão tudo salvo, tudo ali, aleluia. E no dia da vinda do Senhor, todos vão ver eles, porque eles sofreram, mas tiveram o quê? A vitória, tiveram a salvação na vida de cada um deles. Que eu e você viemos ter a nossa salvação, da nossa família, da nossa casa, minhas amadas irmãs. Para que eu e você viemos ser obedientes a Deus, fazer aquilo que agrada ao Senhor, para que Deus se agrade de mim e de você. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus te abençoe, te cubra de bênção, de paz, de alegria, de saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Seja abençoada em nome do Senhor Jesus.